carros esportivos estão rompendo o receio dos clientes com a eletrificação. E fazendo isso, entregando números de desempenho que os modelos só a combustão jamais conseguiram. Esse aqui, por exemplo, o Lamborghini Temerário, não está sozinho nessa missão de mudar a cabeça de quem compra um carro esportivo. Eu viajei até a Europa para conhecer o novo Porsche 911 Turbo S. Esse cenário paradisíaco foi o escolhido para apresentar ao mundo uma das maiores obras de arte da indústria automotiva. É o Porsche 911 Turbo S. A gente brinca que é como se fosse um carro bipolar, que você usa tanto num dia para relaxar, como num dia que precisa e quer acelerar forte. Esse silêncio não é o que se espera de um Lamborghini ao ligar ele. Isso sim é um Lamborghini. A ausência de barulho é um opcional aqui nesse super esportivo, o Temerário. Tudo isso porque ele teve que atender às novas leis de emissões cada vez mais rigorosas e as privações aos motores a combustão. Trocou então um V10 por um V8 que se soma a um conjunto com outros 3 motores elétricos. E esse novo aqui é também agora o mais potente 911 de produção em série. São 711 cavalos, 61 cavalos a mais do que o modelo anterior. E ele ganhou também 2 milésimos de segundo no 0 a 100. Várias peças são ativas, elas se movem, como esses flaps aqui novos no para-choque dianteiro. Eles ficam abertos quando o carro está no modo Sport Plus, que ele precisa de mais ar entrando aqui nos radiadores. Agora, no modo normal ou no modo Sport, ele fecha para ajudar na aerodinâmica. É o mesmo objetivo dessa peça aqui, que também é móvel, justamente para diminuir a quantidade de ar que vai passar embaixo do carro e aumentar o downforce, que é grudar o carro no chão. De troca de marchas foi reduzido e ele acrescenta 30 kg de torque aí ao motor, justamente para eliminar aquele famoso turbo lag. Nossa, nem sente a passagem de marcha. Uma pena a gente não conseguir testar tudo isso numa pista, mas tem um motivo especial. Essa unidade aqui já está vendida por quase 6 milhões de reais. E a gente está aqui numa sala de realidade mista. Vocês estão vendo aqui, ó, entrar, né? Um Porsche 911 Turbo S. E a nossa câmera ali do Autosport está mostrando que, de fato, nessa sala aqui no meio não tem nada. Nós conseguimos trazer um pouco mais de clareza e explorar de maneira visual quais são as inovações que nós temos nesse motor, nesse chassi. Nós temos agora um carro híbrido. Nós combinamos o funcionamento dele agora com 3 motores elétricos. Então o primeiro dele está montado aqui dentro da carcaça do câmbio PDK, ele está ligado diretamente ao virabrequim. Então ele entrega força de maneira muito natural e instantânea. E aí você tem 2 motores elétricos adicionais ali dentro das turbinas. Então desde o começo ele já está entregando muita pressão, muita força. Os esportivos estão tão superlativos que agora ficou comum as marcas divulgarem o 0 a 200 km por hora. Nesse caso aqui, são 8,4 segundos. O desafio é oferecer cada vez mais com menos cilindrada. Por isso, esse motor V8 aqui, construído artesanalmente lá na Itália, tem 2 turbinas enormes e permitem o motor girar a mais de 10.000 RPM. No modo controle de largada. Um 0 a 100 em 2,7 segundos
e velocidade máxima de 343 km por hora. Com a ajuda da eletrificação, o novo Porsche 911 Turbo S foi 14 segundos mais rápido em Nürburgring, a pista na Alemanha, que é uma espécie de ringue para as montadoras medirem qual carro é de fato o mais rápido. E ter números respeitados no quintal de casa é uma questão de honra para as marcas alemãs. E agora, com essa turbina com acionamento elétrico, é como se o turbo tivesse o tempo todo cheio. Ou seja, eu consigo atingir o torque máximo do carro antes do que quando eu tinha um turbo que usava somente os gases do escape, porque ele tem um tempo, um delay, que é o chamado turbo lag, para poder encher e te entregar essa força extra, mantendo esse torque por muito mais tempo. Mais potência exige mais grip e também mais potência na frenagem. Por isso os pneus traseiros são 10 milímetros mais largos e os discos têm um diâmetro praticamente da roda inteira, para ele ter a mesma capacidade de frear, ele tem de acelerar. E como acelera, hein? Nossa! Menos vincos, um visual mais limpo do que habitualmente a gente vê nos modelos da marca. Uma tradição de estilo que acompanha a Lamborghini desde a década de 60. O mais curioso é que essa unidade do Temerário é uma das primeiras a serem entregues no mundo inteiro. Tanto que a gente vai ter o privilégio de fazer isso aqui. A fabricante espera que o Temerário seja bastante usado aí pelos donos no dia a dia. E por isso investiu em ergonomia, que costuma ser um ponto baixo dos super esportivos. Um exemplo é essa soleira aqui da porta, que está mais fina para facilitar o acesso. E os assentos, que estão enormes, mais largos, para serem mais confortáveis. Sem contar que na era da tela, os botões se multiplicaram aqui no interior. Com experiências como essa, o saudosismo deve ficar no estacionamento mesmo. E toda essa tecnologia permite, inclusive, que a gente divida com vocês aí em casa essa experiência. Nossa câmera está mostrando que não tem nada fisicamente aqui, mas vocês estão vendo o carro. Legal demais, né? Tchau!